Olá, sou o professor Robson Silva trazendo uma videoaula especial agora para trazer o que mais cai na prova de matemática no vestibular da UES de 2016 a 2025. É isso mesmo, a gente vai avaliar em cima deste período. Em um total de 489 questões, beleza? Mas antes de a gente partir para esse vídeo, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos então para esse vídeo especial. Você quer passar na UES? Veja o que mais caiu nos últimos anos na prova da UES, gente. Sobre a UES, quem é a UES, né? A UES, criada em 1975, é a Universidade Pública Multicampo, que forma profissionais em áreas estratégicas, reconhecida pela qualidade no ensino e pesquisa, contribui para o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida no Ceará. É isso mesmo, gente. A UES ela também trabalha com pesquisas, assim como trabalha a UFC e dentre outras universidades pelo Brasil afora. É uma universidade estadual financiada pelo governo do estado do Ceará, assim como também tem a questão das empresas, né, que financiam os projetos de pesquisas junto às universidades. A UES, obviamente, não é diferente disso. Aí nós temos aí a foto da reitoria, né, da UES. Aqui nós temos a foto da biblioteca da UES. E a UES, gente, ela tem 8 faculdades, tem 5 centros de estudos e também tem um Instituto de Biomédicas. No que diz respeito à prova, né, que é o que a gente está aqui para tratar, não é verdade? A prova de matemática ela também ocorre 2 vezes ao ano, uma delas junto de conhecimentos gerais, que é exatamente com um total de 10 questões, e a segunda fase com um total de 20 questões. Percebam que com relação à prova de física, nós temos aí 2 questões a mais no conhecimentos gerais, mas na segunda fase nós temos o mesmo número de questões. A prova de matemática ela ocorre no primeiro dia, juntamente da prova de redação. A prova da UES ela ocorre 2 vezes ao ano, semestre ponto 1 e semestre ponto 2. Nesse vídeo agora que está sendo gravado em 2025, estamos tratando agora do próximo vestibular, que é o de 2026.1. Então, vamos para o mais importante, né? O que mais tem caído na prova de matemática, gente? Nós observamos que tem geometria plana. Isso, gente, ao longo de 489 questões analisadas, de 2016 a 2025. Aí nós temos 67 só sobre geometria plana, 56 sobre funções, 47 sobre geometria espacial, 38 sobre trigonometria, 35 sobre geometria analítica, 30 sobre análise combinatória, 22 aritmética e assim por diante. Nós temos uma infinidade bem considerável de questões. Para vocês terem ideia, tudo isso aí ainda continua dentro da temática de matemática. Equações polinomiais, equações, binômio de Newton, conjuntos numéricos, sistemas lineares e assim sucessivamente. Mas vamos analisar o primeiro slide, né, que eu mostrei para vocês, que é a parte de geometria plana. De um total de 67 questões de geometria plana, gente, olha a quantidade que cai só sobre áreas de figuras planas. Nós temos aí um total de 35 questões. Ou seja, por ano tem caído quase 4 questões, incluindo primeira e segunda fase, beleza? Nós temos aí 6 de polígonos regulares, 6 de fundamentos, da parte fundamental da geometria. Nós temos 5 só sobre quadriláteros notáveis, 4 de relações métricas no triângulo retângulo e assim sucessivamente. Voltando lá para a parte de matemática, o que nós vamos analisar agora? É a parte de funções. Quando a gente olha em funções, o que mais tem caído de funções? Gente, funções quadráticas é aquilo que mais tem caído. Perceba que aí nós temos uma média de 2 questões por ano só sobre funções quadráticas. Nós temos aí 8 de funções afim, 8 de função exponencial, 6 de função inversa, 5 de função composta e assim por diante. Para a alegria geral da nação, função logarítmica quase não cai, beleza? Voltando lá para a parte de matemática, vamos analisar agora a geometria espacial. De um universo de 47 questões, o que mais tem caído é sobre pirâmides, 13 questões. Dá aí entre 1,5 questão por ano só sobre pirâmides. Nós temos 9 sobre cones,
8 sobre prismas, 6 sobre sólidos inscritos e circunscritos, 5 sobre esfera. Vamos parar por aqui, o resto já ficou bem pouquinho, não é verdade? Então a gente já tem aí uma quantidade também considerável e, por incrível que pareça, né, a parte de pirâmides é aquela que mais tem aparecido nas provas. Voltando lá para a parte geral, matemática, nós temos trigonometria agora de um total de 38 questões. O que mais tem caído? Funções trigonométricas com 9 questões. Razões trigonométricas no triângulo retângulo 8, olha que beleza, né? A gente está falando aí seno, cosseno e tangente, os conceitos mais básicos, não é verdade? Lei dos cossenos com 6 questões, arcos na circunferência e assim por diante. Voltando lá para a parte de matemática, nós temos o seguinte, dentre aí o universo de geometria analítica, que são 35 questões, nós temos os seguintes temas. Circunferência, nós temos aí um total de 16 questões. Reta, nós temos aí um total de 11 questões. Cônicas, nós temos 4. E aí nós já diminuiu consideravelmente. Ou seja, estudar circunferência de geometria analítica provavelmente é uma boa pedida também, não é verdade? Aí para revisar às vésperas da prova. Continuando aqui, voltando lá para a parte de matemática, tá certo? De forma geral, vamos ver agora análise combinatória. Quando a gente fala em análise combinatória, o que é que nós temos que mais cai? Princípio multiplicativo, gente. Olha que beleza, né? Que é também chamado de PFC, princípio fundamental da contagem. Nós temos também a ideia de combinação, uma questão por ano, né? Tem aparecido. Permutação, arranjo, princípios da gaveta. Aí já não é lá uma necessidade de a gente revisar esses tópicos. Voltando lá para a parte de matemática, o que nós temos novamente é a parte de aritmética, que com 22 questões, o que mais tem caído é exatamente múltiplos e divisores, ou seja, MMC, MDC, que é o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Dentre situações problemas clássicas, né? Aí nós temos sistema de numeração métrica e decimal, olha, questãozinha mais tranquila aí de aritmética, nós temos 10 questões. Voltando lá para a parte de matemática de forma geral, nós vamos analisar agora grandezas proporcionais. Quando a gente fala em grandezas proporcionais, nós temos 13 só sobre porcentagem e 7 sobre razões e proporções. Então dá uma estudada em grandezas proporcionais também aí é uma boa pedida, porque juntando os dois, nós temos aí 20 questões e 20 questões é um quantitativo bem bacana para ser trabalhado no que diz respeito à prova. Voltando lá para a parte de matemática, é interessante aí progressões geométricas, né, com 20 questões, progressão aritmética com 19, logaritmo em contexto geral cai em 16, com números complexos, tá? 14, determinantes 14, polinômios 14. Polinômio aí é um assunto que a galera gosta de fugir pra caramba, não é verdade? Voltando lá para a parte matemática, aquela segunda parte, né, que a gente dividiu em duas partes, todo o jogo de matemática. No que diz respeito às equações polinomiais, nós temos 13 questões, tá? Já é uma forma geral. Já no que diz respeito a equações, com 11 questões, nós temos o seguinte. A gente pode observar que temos 6 questões de equação de segundo grau a serem resolvidas, aquele clássico Bhaskara, né, delta. A equação modular com 3 e a equação do primeiro grau só com 2, beleza? Voltando lá para a parte geral de matemática, nós temos o seguinte. Binômio de Newton com 9 questões e dentro dessas 9 questões, essa parte aí que ele fala outros, é aquela parte lá do triângulo que a gente fala binomial, né, os conceitos básicos dos binômios de Newton também. E fatorial, a gente só tem uma questão que caiu, então algo bem trivial de a gente trabalhar. Voltando para a parte matemática, a gente pode observar conjuntos numéricos são 9, sistemas lineares 7, conjuntos 6, e aquelas noções de problemas envolvendo conjuntos. Aí nós temos matrizes 5, fatoração em produtos notáveis 4, expressões numéricas 3, médias, né, média aritmética simples, ponderada, harmônica, geométrica com 3, exponenciais só 2, matemática financeira só 2, noções de lógica matemática só caiu uma, 489 questões e só potenciação só caiu uma, beleza? Então, pessoal, vamos para os tópicos mais frequentes na prova da UES, beleza? Incluindo primeira e segunda fase. Eu separei aqui da mesma forma que eu fiz com física. O que a gente pode ver ali bem curtinho, em pouco tempo, uma aula de 50 minutos, no máximo 2 aulas de 50 minutos, e a gente conseguir abordar uma quantidade de conteúdo suficiente para resolver o maior número possível de questões na prova da UES. Aí nós temos aí no top 10 e em 10º lugar nós temos geometria analítica com a ideia de retas. Se você observar lá na parte de gráfico, caíram um total de
11 questões na prova da UES. Em nono lugar, nós temos aritmética, múltiplos e divisores. Caíram aí um total de 11 questões. Caíram aí um total de 12 questões. Em oitavo lugar, nós temos geometria espacial com assunto de pirâmide. Caíram em um total de 13 questões. Já em sétimo lugar, nós temos grandezas proporcionais, o assunto de porcentagem, que caíram num total de 13 questões. E em sexto lugar, nós temos princípio multiplicativo, que é lá dentro do assunto de análise combinatória, né? PFC, princípio fundamental da contagem, com um total, pessoal, de 15 questões, beleza? Já em quinto lugar, nós temos geometria analítica com assunto circunferência, que caíram um total de 16 questões na prova. Já em quarto lugar, nós temos progressão aritmética, que nós tivemos na prova um total de 19 questões. Seguido em terceiro lugar por progressão geométrica com um total de 20 questões. E em segundo lugar nós temos função quadrática, olha aí, a parte de funções, que caíram um total de 21 questões na prova. Já o topzíssimo, mais alto, aquele que mais tem caído na prova, pessoal, é exatamente geometria plana com áreas de figuras planas. Olha que maravilha! E um total de 35 questões. Se a gente juntar, pessoal, esse top 10 aí, você já vai estar conseguindo, dentro das 489 questões, um total de 175 questões já com conteúdo suficiente para resolver elas nas provas. Ou seja, já é uma boa pedida. Não chegamos ainda nos 50%, mas já com certeza é uma boa pedida aí para revisar às vésperas da prova. Mas se você quiser chegar aos 50%, deixa eu te dar algumas dicas aqui. Uma delas é a parte de combinação, que é um assunto bem rápido, bem prático de trabalhar, com 10 questões que caíram na prova, beleza? Aí nós temos a parte de função afim com 8 questões. Nós temos também a parte de cones com 9 questões, lá do assunto de geometria espacial. Nós temos a parte de funções trigonométricas também com 9 questões, lá da trigonometria. Nós temos a parte de determinantes com 14 questões. Nós temos a parte de logaritmos com 16 questões. E a parte de números complexos com 14. Com isso, você totaliza aí 255 questões, o que já vai passar consideravelmente dos 50% da prova, beleza? Esses são os tópicos aí, é uma dica para vocês. Essa é uma dica bem bacana para você poder dar uma revisada aí considerável em relação à prova, beleza, gente? Então vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aí que eu prontamente irei responder, beleza? Então um forte abraço para você, fica com Deus e espero realmente ter lhe ajudado com essa videoaula. Tchau, tchau, gente. Fui!